Você sabia que existem plantas que podem indicar a presença de diamantes? Você não ouviu errado, é isso mesmo. De fato, algumas plantas podem indicar a presença, podem indicar o lugar onde nós podemos encontrar os tão sonhados diamantes. Falamos sobre esse tema há algum tempo atrás e gerou certa polêmica, inclusive porque muitas pessoas questionavam como seria possível uma pequena planta indicar a presença de diamantes. Só pode estar de brincadeira com uma coisa dessas. Bem, mas eu quero te mostrar que isso não é brincadeira, e tem inclusive um estudo científico falando sobre isso. Existe um artigo científico da Sociedade Brasileira de Etnologia e Etnoecologia, intitulado como Onde os Diamantes Ocorrem, Plantas Indicadoras de Diamantes no Brasil, que fala justamente sobre as plantas que indicam diamantes, e nesse vídeo vamos falar novamente sobre isso. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Pedras e Achados, eu sou Jair Monteiro. E você hoje vai aprender mais uma vez quais as plantas que podem indicar diamante e também qual a lógica por trás de tudo isso. Vai ver que muitas outras coisas diferentes podem também ajudar a indicar pedras preciosas. Hoje vamos falar das plantas que indicam diamante, mas em outro vídeo vamos falar de outras coisas que também podem indicar diamantes, outras pedras preciosas ou outros metais preciosos. Coisas diferentes que também podemos observar além do convencional. Fica ligado nesse vídeo que ele é muito interessante, depois novamente me conta se você já viu alguma dessas plantinhas por aí. Bem, então vamos lá, mas antes eu preciso explicar algumas coisas antes de falar das plantas propriamente ditas. Aproveita também para compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que gosta de plantas. Vai ser uma boa dica para que ela comece a gostar de pedras também. Bom, enfim, mas um primeiro ponto que eu quero explicar é o seguinte: o porquê que essas plantas indicam diamante e o porquê que uma planta pode ser capaz de indicar essas pedras. Então, antes de conhecer essas plantas brasileiras, é preciso que você entenda primeiro qual a lógica por trás disso. Lembra que essas informações são retiradas de um artigo científico respeitado. Inclusive, esse artigo vai estar aqui embaixo depois do vídeo para você também poder consultar. A lógica é o seguinte: essas são as plantas que crescem no mesmo tipo de terreno onde surgem os diamantes, ou seja, terrenos que têm o famoso kimberlito e outros minerais como magnésio, dentre tantos outros que também indicam a presença do diamante. Se você segue a gente aqui no canal Pedras e Achados, você sabe que diamantes se formam nas profundezas da crosta terrestre. E eles vêm para fora nas supererupções de kimberlito, que é um tipo especial de lava mais líquida, que traz consigo vários elementos diferentes, vários minerais. Depois o kimberlito endurece e vira uma rocha, unindo vários materiais diferentes. E esses são os minerais que indicam diamantes, são chamados satélites de diamantes. O grande problema é que nem sempre esses minerais são fáceis de detectar. E por obra da natureza, incrivelmente, temos plantas que crescem, por coincidência, exatamente no mesmo tipo de solo com esses mesmos minerais. Ou melhor, esses minerais servem de adubo natural para essas plantas, que são os minerais que têm praticamente a mesma combinação perfeita de um solo onde pode ter os tão sonhados diamantes. Então essa é a lógica principal que uma planta pode indicar um diamante. Não é do nada, como se o diamante fosse crescer na raiz da própria planta, não é isso. O que acontece é uma lógica muito simples por detrás de tudo isso. A planta gosta de crescer na terra, que tem os mesmos minerais que indicam a presença dos diamantes. Então não significa que se você cavar onde tiver uma planta dessa, logo ali debaixo vai haver um diamante, não é assim. Você simplesmente deve saber que onde existem essas plantas crescendo com facilidade, aquela região ali debaixo da terra tem os mesmos minerais dos lugares onde se encontram os diamantes. E nesse caso são esses os lugares que nós devemos investigar para saber se ali de fato existem os tão sonhados diamantes. Pois bem, eu imagino que agora você tenha entendido que essa lógica tão simples, mas tão eficaz, é fácil de ser entendida com um pouco de atenção, e eu não entendo por que esse vídeo ficou tão polêmico tempos atrás. Pois é, mas agora você sabe que existe um estudo sério por detrás de tudo isso e também existe uma lógica bem clara. Bom, mas agora vamos falar propriamente dita das principais plantas que indicam diamante no Brasil. 5 principais plantas já foram detectadas e estudadas que podem indicar diamantes no Brasil. Dessas 5 eu vou falar agora das 3 principais. A primeira planta que eu quero te apresentar é a Lagenucarpus adamantinus Ness. O nome popular dessa planta com nome difícil é capim dos diamantes brilhante, capim brilhante ou capim diamante ou então tiririca dos diamantes. Essa pequena erva na verdade é um capim, entre 70 centímetros e 1 metro e pouco de altura, formando pequenas toiceiras, endêmica dos campos rupestres do Cerrado do estado de Minas Gerais, com ocorrências registradas até agora apenas na região de Diamantina e na Serra do Cipó. Essa planta ocorre sobre afloramentos de quartzito como colonizadora primária. Por ocupar uma área restrita, é considerada um tipo de planta sensível.
É crença popular que ela vegeta de preferência em terrenos onde tem diamantes, e isso faz total sentido porque toda essa região onde crescem essas plantas já foram encontrados diamantes no passado. O artigo científico menciona que os quimbelitos podem ser ricos em diferentes minerais como a mica, calcita, diopsídio, apatita, o que pode gerar um solo de composição e fertilidade específica, contribuindo para o crescimento desse tipo de planta, adaptada a essas condições. Espécimes semelhantes já foram detectadas na África e também crescem em locais onde tem forte potencial para diamantes. A próxima planta que você pode conhecer é a Squarcia adamantium. O nome popular dessa planta é agarrapé, mel de arara, pau de papagaio e alguns outros. É um arbusto ou então uma pequena árvore de no máximo 4 metros de altura. Tem um caule tortuoso, geralmente com raízes adventícias. Tem folhas simples meio arredondadas e é nativa do Brasil e endêmica do Cerrado e também vegetação de campos rupestres do Cerrado, florestas ciliares e terrenos rochosos a mais de 900 metros de altitude. Já essa planta foi localizada em 212 lugares diferentes no Brasil. É uma espécie considerada indicadora de áreas com diamante, na Chapada dos Veadeiros. Através da dispersão é possível observar que ela ocorre em municípios da região da Chapada Diamantina no estado da Bahia, também em Cristalina, Peneirópolis, Alto Paraíso em Goiás e Diamantina em Minas Gerais, locais onde historicamente já houve a exploração de diamantes e também de cristais. O artigo científico também menciona a existência de ocorrências semelhantes em depósitos importantes na África. E diferente do capim dos diamantes, essa planta pode demarcar áreas bem maiores com potencial para diamantes. A terceira planta que eu quero te apresentar chama-se Lauratea guaianensis. O nome popular dela é flor de papagaio, planta dos diamantes, parreira da pedra, rabo de arara. Essa é uma planta arbustiva volúvel com ramos horizontais e tem raízes avermelhadas ao longo do caule. Ela ocorre em ocorrência desde o Suriname até o Brasil Central e também na Bolívia, com maior frequência na Amazônia e também na Caatinga e no Cerrado. Em vegetação de campos rupestres, floresta ciliar e floresta de terra firme, savana amazônica, é uma espécie com ampla distribuição no Brasil e foi localizada em incríveis 446 lugares. Dizem que ela vegeta em terras áridas e às vezes diamantíferas e por isso o povo considera indicadora de diamante, sobretudo na Chapada dos Veadeiros. Entretanto, foi observado que a distribuição dessa planta é muito mais ampla que as áreas diamantíferas, ao comparar com áreas com registro de ocorrência de diamantes no Brasil. O que pode significar que essa planta seja um indicador um pouco mais amplo que os demais, ou ainda que existem mais áreas que ainda não foram exploradas ou mapeadas para diamantes no Brasil. Pois é, o projeto Diamantes do Brasil do Serviço Geológico do Brasil, CPRM, concluído em 2017, mapeou 804 ocorrências de diamantes, 142 garimpos, 42 campos e 1.344 corpos de quimberlito no país. Esse estudo científico conclui que foram encontradas 5 espécimes vegetais nativas do Brasil relacionadas à ocorrência de diamantes. Mas dessas, essas 3 citadas foram consideradas com maior potencial no estudo feito. Esse artigo científico também afirma que apesar da distribuição dessas 3 plantas sobrepõe áreas de diamantes, não é possível afirmar com toda certeza que a ocorrência delas já é o suficiente para dizer que uma área tenha diamantes ou não. É necessário estudos a campo, ou seja, ir até o local para confirmar essa correlação. O trabalho também conclui que uma análise biogeográfica a partir de um maior número de amostras coletadas deve contribuir para um futuro promissor desse estudo. Ou seja, quanto mais se analisar a coincidência entre encontrar as plantas e encontrar os diamantes, mais vai ficando fácil identificar quais são as plantas mais indicadoras de diamantes e aonde elas estão. E como esse ainda é um estudo novo, é importante destacar, inclusive, a necessidade da preservação ambiental. Lembrando que mineração e garimpo são 2 atividades que tendem a destruir bastante o meio ambiente. No entanto, é possível fazer um garimpo sustentável, amigo da natureza, descobrindo novas plantas e novos métodos naturais que podem indicar onde as pedras preciosas estão, para que possamos ir direto ao ponto, e cada vez com menos necessidade de destruir a natureza. Mas agora eu quero que você também deixe a sua opinião sobre essas plantas. Você já viu alguma? Você gostaria de saber mais sobre esse tema? Outras coisas que também indicam as pedras preciosas pelo Brasil e pelo mundo. Nós vamos voltar a falar desses temas em breve, tanto indicando diamantes, ouro e outras pedras preciosas também. Por agora eu espero que você tenha gostado desse vídeo e aprendido um pouco mais hoje. Mas eu vou ficando por aqui. Por hoje é só. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu e até mais!